Bom, boa noite, meu nome é Antonino e eu sou da turma de Laboratório de Eletrônica Aplicada e eu vou estar fazendo aqui essa parte A aqui do primeiro experimento, em que a gente vai simular alguns circuitos utilizando um amplificador operacional e eu vou estar utilizando o Proteus para estar demonstrando essas simulações para vocês. Bom, vou começar pelo inversor, que é o primeiro. A gente sempre vai utilizar o osciloscópio para poder estar demonstrando como que está a onda de saída em comparação com a de entrada. Então aqui a entrada está na entrada A do osciloscópio e a saída está na entrada B do osciloscópio. Bom, a função do inversor é basicamente que ele... Deixa eu logo dar play que eu vou explicando. A função do inversor é basicamente em que uma onda que foi dada de entrada, ela fique amplificada e também inversa o seu sinal. Então, uma onda que está com a crista aqui para baixo, a sua onda amplificada inversa, ela vai estar bem maior e também com o sinal contrário, ela vai estar invertida, certo? Então, serve para em situações em que precisamos inverter o sinal de entrada e amplificá-lo para que a gente tenha um sinal diferente do sinal de entrada. Vamos agora para a não inversora. Na inversora também é o mesmo esquema, né? Então a gente vai ter as duas entradas. A entrada A ela vai estar referente à onda inicial e a entrada B à onda final. Deixa eu executar. Bom, então tá aqui, não inversora. Vocês perceberam que já é um pouquinho diferente. Essa onda aqui, a onda de entrada e a onda de saída, elas já se acompanham aqui na mesma crista, na mesma direção, enfim. Mas eles estão aqui nessa mesma forma de onda. Só que a de saída, ela está bem maior. Então ela é uma onda amplificada de uma onda menor que foi dada como entrada. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa não inversora em situações que a gente precisa que uma onda ela seja maior do que a de entrada, né? A gente pode ser alguma situação na utilização de som ou algo do tipo em que a gente precisa amplificar essa entrada sem invertê-la. Bom, agora deixa eu abrir, deixa eu ver qual é o próximo aqui do PDF, o comparador. Então vamos aqui para o comparador. Certo, o comparador ele já vai ser basicamente um circuito em que ele vai comparar condições. Então vamos levar em consideração aqui que a gente tenha duas condições. Eu vou dar um exemplo aqui. Então a gente tem uma tensão aqui, uma fonte de tensão de 6 volts, e aqui a gente tem um LED. Como que vai funcionar utilizando um amplificador operacional? Imaginemos que exista uma situação, vamos colocar aqui um LEDzinho de uma televisão ou de um monitor, tanto faz. Enfim, e aí quando esse LED ele tiver com uma tensão maior do que 7 volts, ele não vai acender. Então quando a gente tem uma tensão de 7 volts aqui, ó, esse LED ele não acende. É como se ele tivesse, entre aspas, carregado, com uma tensão aí definida de acordo com o esquema do circuito para que ele seja notificado. Bom, e quando essa tensão ela for menor do que 6, o LED ele tende a acender, como se fosse um aviso para caso algo esteja descarregando. Então esse é um exemplo prático da utilização do comparador. Então a gente adiciona a condição, faz os cálculos dos resistores para que a condição ela seja satisfeita no final do processo. Opa, alterei. Tá. Vamos agora para o integrador, circuito integrador. Bom, o integrador a gente voltou com o osciloscópio e ele vai funcionar da mesma forma. A onda amarela vai ser a de entrada e a B vai ser a de saída. Vamos ver agora o que vai ocorrer. No circuito integrador, a gente precisa em que a onda de entrada, aqui eu coloquei uma onda quadrada, ela se torne uma onda em diagonal, porque é o valor integrado da onda. Então a onda de saída aqui, ela está sempre em diagonal com a onda de entrada, certo? O objetivo é que graficamente,
o valor de entrada ele seja integrado na saída, que é a onda azul. Aqui, seguidor de tensão. Bom, o seguidor de tensão, ele é simplesmente para garantir que a nossa tensão de entrada ela seja preservada, né, que tem um divisor de tensão, para que ela seja preservada ao longo do circuito. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 10 volts, dividiu a tensão aqui nos dois resistores, e aqui a gente tem 4.9 volts. Né? Então, a tensão inicial ela foi preservada. Isso acontece porque é importante utilizar esse amplificador operacional, porque quando a gente tem dois resistores, porque imagina que a gente tivesse outro resistor aqui, deixa eu só desconectar aqui. Então imagina que a gente tivesse um outro resistor aqui, em que a gente não utilizasse essa forma aqui. Vou botar de senha. Pronto. O outro resistor, a resistência referencial ela vai ficar sempre com o resistor mais baixo. Então a nossa tensão ela tende a baixar. Então para isso é importante que a gente utilize o amplificador operacional para garantir que a nossa tensão ela seja sempre a mesma, tanto na entrada quanto na saída do circuito. Deixa eu ver se tem mais algum. Olá. Seguidor de tensão. Acho que é isso. Espero que tenha satisfeito as exigências do professor.